Porque é que os teus músculos nunca relaxam completamente? Quando acordas de manhã, os teus trapézios estão mesmo tensos. Antes de dormir, os teus trapézios continuam tensos? Ou aquele espasmo repentino debaixo do olho esquerdo? Ou a tensão na mandíbula? Ou ainda o ranger de dentes durante a noite? Cada uma destas situações é o mesmo problema e não tem nada a ver com stress, postura ou alongamentos. Sempre nos ensinaram que o cálcio está totalmente relacionado com os ossos, certo? Mas, na verdade, 99% do cálcio no nosso corpo serve para apoiar a sinalização de comunicação celular. O cálcio controla cada contração muscular, cada impulso nervoso, cada batida do coração. Neste momento, enquanto vês isto, o teu coração está a bater. Isso é o cálcio. Os teus olhos estão a mover-se agora sobre o ecrã. Isso também é um cálcio. E claro, essa tensão nos teus músculos também é cálcio. Mas isso é cálcio preso. Antes de explicar como resolver isto, quero mesmo que percebas o que acontece com o cálcio nos músculos. Quando falamos da contração nos músculos, estamos a falar da entrada de cálcio no músculo. Ou seja, a entrada de cálcio no músculo é o interruptor que provoca a contração. A saída do cálcio do músculo é o relaxamento. O cálcio funciona como um interruptor, ligando e desligando o dispositivo. Durante o relaxamento, o cálcio precisa ser expelido do músculo com muita resistência, e isso requer ATP. A produção de ATP requer magnésio para funcionar. Depende do magnésio. O ATP não consegue funcionar sem magnésio. Quando lidamos com a contração, existe uma quantidade super elevada de cálcio fora da célula e uma concentração muito baixa e diluída dentro da célula. E quando ativa um músculo através do sistema nervoso, abre-se a porta e esse cálcio flui passivamente, porque há muita pressão, e isso vai iniciar a contração. Para relaxar o músculo, para empurrar esse cálcio de volta para aqui, precisa de ATP, e isso depende do magnésio. É assim que funciona o relaxamento. Vamos então falar sobre o rigor mortis. Quando alguém morre, já não tem ATP e por isso já não consegue remover o cálcio dos músculos e o músculo acaba por ficar rígido. Isto é um problema relacionado com o cálcio preso. Isto não acontece por falta de magnésio, mas simplesmente porque, ao morrer, já não tem ATP. Outro problema comum relacionado com o cálcio preso são as palpitações e as arritmias cardíacas. As dores de cabeça tensionais são um grande problema e o ranger de dentes é outro problema importante. Muita gente pergunta-me, que suplementos recomenda? Perguntam. Claro que não sou tendencioso em relação à minha própria linha de suplementos de alta qualidade. Mas se for à Amazon e escrever suplementos Dr. Berg, pode encontrar mais informações. Outra coisa que apoia o que referi é olhar para uma série de medicamentos que imitam o magnésio. Por exemplo, como os bloqueadores dos canais de cálcio. Por que é que alguém precisa de um bloqueador dos canais de cálcio? Tem a hipertensão? Provavelmente tem pressão alta devido à deficiência de magnésio. Então, o que é que este medicamento faz? Bloqueia e altera o cálcio. Assim, na verdade, pode baixar a pressão arterial. Por que é que não usam simplesmente magnésio? Simplesmente não se pode patentear o magnésio. Por isso é que, na verdade, não o vão promover. Há outro medicamento para o Alzheimer que é literalmente uma versão sintética do magnésio e funciona de forma semelhante. É por isso que estou a fazer este vídeo, para vos dar informações de fundo sobre como o magnésio realmente funciona e a sua relação com o cálcio. Assim, podem usar isto e aplicar às diferentes condições do corpo que possam ter. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o problema do cálcio ficar retido. Ou seja, o cálcio estar no sítio errado. Se o cálcio ficar preso nos teus músculos trapézios, aliás, o músculo trapézio não está só aqui, vai até à parte de trás do crânio. Desce pelas costas até à T12, estende-se para fora dos ombros e até à parte da frente da clavícula. Ou seja, é bastante grande e abrangente. E a parte inferior do teu trapézio, para a maioria das pessoas, está muito fraca e atrofiada. Como passamos muito tempo sentados, não a ativamos realmente e, por isso, a parte superior do trapézio normalmente tem de trabalhar o dobro e costuma estar constantemente contraída. Se pesquisares como fazer exercícios para fortalecer os músculos do trapézio inferior, isso será especialmente benéfico para a tua postura. Por exemplo, se te inclinares 1 polegada para a frente, adicionas 10 libras ao teu trapézio. Se fores 2 polegadas, adicionas 20 libras. Se a tua cabeça estiver 3 polegadas à frente, isso significa que estás a carregar 30 libras nos músculos do trapézio, porque a tua cabeça está a avançar para a frente, porque os teus músculos do trapézio inferior estão fracos. Agora, estes músculos do trapézio estão diretamente ligados ao mecanismo de luta ou fuga. As pessoas que vivem constantemente em modo de luta ou fuga geralmente desenvolvem este tipo de postura. Por isso, esta é uma zona onde o stress é frequentemente sentido.
No entanto, muitas vezes há outra razão por detrás disto. A pessoa não tem magnésio suficiente para libertar o cálcio acumulado aqui, que mantém os músculos tensos. Além disso, o magnésio também ajuda o corpo a acalmar a resposta de luta ou fuga. Agora, outra coisa que deve saber sobre o magnésio é que ele segue uma onda circadiana. Por outras palavras, se observar o magnésio ao longo de um ciclo de 24 horas, verá que atinge o seu nível mais baixo nas primeiras horas da manhã, antes de acordar, e é por isso que muitos problemas corporais ocorrem nessas horas da manhã. Não são apenas as câmaras nas pernas que o tiram da cama, mas também o risco de ataque cardíaco e AVC, que é mais elevado nas primeiras horas da manhã. Outro problema relacionado com o cálcio acumulado é que, se não tivermos magnésio suficiente, o cálcio tende a depositar-se em tecidos moles como as articulações, causando artrite, ou nas artérias, formando placas. Mas no caso dos cálculos renais, não é apenas cálcio. Normalmente ele combina-se com oxalatos de cálcio. A minha teoria é que os cálculos renais são, na verdade, resultado de uma grande deficiência de magnésio, e falo por experiência própria, porque já tive cálculos renais e também sofria de uma deficiência grave de magnésio. Provavelmente já ouviu dizer que a vitamina K2 é importante para manter o cálcio afastado dos tecidos moles. Mas sabia que o principal cofator da vitamina K2 é o magnésio? E é por isso que o magnésio está tão relacionado com tanta bioquímica. Para que o cálcio funcione corretamente no corpo, o seu pH tem de estar correto. Não pode estar demasiado alcalino, e a razão pela qual menciono isto é que pode ter magnésio suficiente, mas se estiver demasiado alcalino, se estiver excessivamente alcalino, o cálcio também começará a bloquear o sistema nervoso, e isto está geralmente por trás dos espasmos ou das câmaras musculares contínuas que as pessoas sentem. Se o seu ambiente estiver desregulado, tudo fica mais difícil. Isto é como um aquário. Se poluir a água, os peixes ficam doentes. Pode dar-lhes a melhor comida. Pode tratar todos os sintomas, mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com cerca de 10 sinais, como insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono e função intestinal. Cada um deles afeta como se sente, mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros, e se não o corrigir, tudo o resto fica bloqueado. Preparei um teste gratuito de 2 minutos para o ajudar a descobrir qual é esse sinal para si. Este teste diz-lhe qual dos principais sinais está atualmente a travar o seu corpo. Clique no link na descrição, faça o teste e pare de adivinhar. Quando as pessoas consomem demasiados hidratos de carbono refinados, ou seja, uma dieta rica em açúcar e amido, tornam-se mais alcalina. A melhor coisa a fazer é começar a alimentar-se de forma saudável e o seu corpo voltará ao nível de pH de que precisa. No entanto, se procura um alívio temporário, pode ser útil adicionar um pouco de vinagre de maçã à água e beber com uma palhinha, ou usar betaína hidroclorídrica. Se tiver algum problema com o estômago, especialmente se sentir indigestão, vai querer tornar o estômago mais ácido, e isso vai realmente corrigir este problema sistémico relacionado com o pH. E preciso falar sobre os suplementos, está bem? Nem sequer recomendo que tome cálcio como suplemento, porque já temos cálcio suficiente, está bem? O nosso grande problema é que temos cálcio a mais e isso entope tudo. É disto que precisamos aqui. O melhor tipo de magnésio para absorção é o magnésio glicinato. A parte do glicinato, que contém glicina, ajuda a relaxar e tem outros benefícios também, porque muitas pessoas também têm deficiência deste aminoácido, a glicina. Normalmente, o valor diário recomendado de magnésio situa-se entre 360 e 420, mas isso é apenas a quantidade básica. Se tiver algum problema, como queimbras nas pernas ou espasmos, vai precisar de tomar uma dose terapêutica de magnésio glicinato em quantidades mais elevadas durante um período mais longo, e estou a falar de quantidades mais altas. Pode ser melhor distribuir a dose ao longo do dia, em vez de tomar tudo de uma vez. Portanto, pode tomar entre 250 a 300 numa dose e depois repetir isso 2, 3 ou até 4 vezes ao longo do dia. Tudo depende dos problemas que tiver. Se sofre de enxaquecas, descobri que é preciso tomar uma quantidade bastante elevada e se tiver um problema sério de cálcio acumulado, não vai conseguir resolvê-lo com magnésio de um dia para o outro. Por isso, pode demorar uma semana a livrar-se de um espinho. Livrar-se de uma queimbra pode demorar algumas semanas. Tentar melhorar as suas arritmias pode levar alguns meses. As pessoas que sofrem de insónias beneficiam muito quando tomam magnésio à noite, antes de irem dormir. Outra forma de beneficiar do magnésio é através dos sais de Epsom. Existem banhos de sais de Epsom que pode fazer. Foram realizados estudos e descobriram que, após tomar um banho de sais de Epsom, os níveis de magnésio no sangue aumentam. E quanto ao óleo de magnésio aplicado topicamente?
Algumas pessoas aplicam este óleo de magnésio tópico nos músculos trapézios superiores, nas barrigas das pernas, talvez nos pés, na zona lombar, antes de irem dormir. Ótimo! Quando falamos sobre músculos que não relaxam, há outra coisa que pode trazer grandes benefícios, e isso tem a ver com alongamento miofacial, tá bem? Porque a combinação de alongamento miofacial com magnésio é fantástica. E para saber mais sobre isto, deve ver já este vídeo aqui. Dê uma olhada.